A sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 10, vamos ficar de pé. Obrigado, pastor James. Vamos ler 2 versículos. O versículo 1, o versículo 2. Depois de Abimeleque, quem foi Abimeleque? Ele tentou ser rei em Israel, mas a coisa não ficou boa para ele. Se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Tem gente que ainda não achou? Juízes, Antigo Testamento, depois do Gênesis e antes de Apocalipse, evidente. Acharam aí? Agora não, olha, se você não achar, não deixa a tua Bíblia aberta aí em Josué, nesse negócio não, porque eu conheço, tá? Eu conheço, tá? Agora cá para nós, quem nunca num culto, ao mandarem abrir a Bíblia, não lembrava de um livro, não achou e deixou em outro livro? Já aconteceu comigo também. Que ele pediu te dar um branco. Eu sei que ele botou um texto, eu fiquei virando para lá, virando para cá. Meu Deus, onde é que está esse livro aqui na minha Bíblia? Aí deixei ali. Mas acontece que antigamente não era muito comum, nós estávamos num culto, eu e uns pastores, e um pastor amigo mandou abrir, ele ficou para lá, para cá, para lá, para cá, para lá e para cá, e ele parou a Bíblia e ficou. Olhei assim, falei, é no livro tal. Aí ele, cala a boca. Não achei. Acontece isso. Então, quem nunca fez isso, que atira a primeira pedra. No entanto, eu dou tempo para você achar, porque eu estou lendo aqui, achei que todo mundo já conhecia esse texto. Né, Angélica? Achou? Conseguiu achar? Podemos dizer amém, irmã? Muito bem, vamos lá. Volte o primeiro, vamos voltar. Rebobine tudo. Depois de Abimeleque, que tentou ser rei, nos versos anteriores, se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, ou seja, ele era filho de Puá e neto de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. Vamos ler esse versículo juntos. Julgou a Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. Pode tomar o seu assento. Este Tola, o nome é feio, mas ele tem muito a nos ensinar, apesar de termos poucas literaturas acerca dele. Este homem aqui representa muitos de nós, os anônimos que por algum motivo surgiram na vida como protagonistas de sua própria existência. Este Tola é o juiz que a Bíblia menos menciona, pouco se fala da história dele. Talvez tenha a ver comigo, talvez tenha a ver com você, e talvez muito mais a ver com você, em se tratando de uma comunidade local, do que comigo. Em relação a mim, tem muito a ver como, às vezes, eu me deparo e me comparando com tantos outros homens de Deus extraordinários que nós temos por aí. Este Tola aquieta a minha alma, este Tola sossega o meu coração, ao mesmo tempo que me chama a uma responsabilidade. Quando eu me converti, eu via pessoas realizando os milagres extraordinários. E eu quero aqui parar aqui um pouco, abrir um parênteses aqui, né? Eu estou percebendo ali a família. Fica de pé, Leandro, com a... Olha, essa família aqui é a família que ela é... Você está lá na Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro, né? Não é isso, Leandro? Você também está com medo de falar? Você não está em igreja nenhuma, é isso? Como é que está? Comunidade da Zona Sul. Então, ele é
comunidade, ok? É nazareno misturado com a comunidade. Então, muito obrigado. Todas as vezes que ele está aqui nesta cidade, ele vem aqui porque ele é nazareno ainda, né? E ainda pedir para a missionária Cristina manter os nomes deles como membro desta igreja. Deus abençoe ao Marco Antônio Peixoto. Que diferença, hein, do pastor Odemir para Marco Antônio Peixoto, hein? Subiram na vida mesmo, hein? Deus é bom, hein? Pode tomar seu assento, obrigado. Então eu vi essas pessoas fazendo esses milagres e queria ser como elas. Eu queria imitá-las, queria ser aquele modelo de homem ou de mulher de Deus que eu via. Por exemplo, a missionária Marina não podia ver um demônio que ela expulsava com uma autoridade extraordinária, né? A exorcista. Fazia trabalho também com outros pastores e meninas, que os demônios os escutava de longe, era algo fenomenal. Caminhava também com uma pessoa que me discipulou, que ele entrava em ambientes onde tinham demônios, e os demônios fugiam dele, era coisa fora de série. Aqueles pregadores que paravam a pregação e diziam, você vai ser curado agora, e isso acontecia. E eu então, ao me converter, eu via esses homens como sendo os grandes referenciais da época, e disse, eu quero ser como um deles. No entanto, eu me esqueci que Deus não tem a mesma obra para todo mundo, Deus não tem o mesmo modelo ministerial para todo mundo. E aí, seguramente, o indivíduo que me consolou foi esse Tola. O filho de Puá passou a ser um consolo para a minha vida. Isso porque a Bíblia Sagrada não diz que Tola expulsou um único demônio. Não diz que Tola derrubou um único gigante. Não diz que Tola venceu nenhuma guerra. Não diz que Tola andou sobre o mar. Não diz que Tola ordenou os céus se fechassem ou se abrissem. Não fala nenhum milagre, não fala nenhuma guerra extraordinária que ele venceu. Não fala muito sobre ele, é pouca literatura no livro que é canonizado, que é a Escritura Sagrada, e nem paralela, secular. Pouco se fala de Tola, mas as Escrituras, com apenas 2 versículos, diz muito para cada um de nós, os que estamos aqui. Mais do que não ter feito nenhum sinal extraordinário, mais do que não ter feito nenhum milagre portentoso, nada extraordinário, além disso, ele era um homem que não tinha pedigree. Senão, veja, por exemplo, o pai dele, é filho de Puá. Quem tem um pai chamado Puá, espera o que da vida, gente? Neto de quem? De Dodô. Que pedigree ele tem? Absolutamente nenhum. O verso 1 diz isso. E mais do que isso, ele veio de uma tribo que não tinha muita expressão, Issacar. E pior ainda, ele morava em Samir, que nem fazia parte da região que era pertinente à tribo dele. Ele era um camarada que não estava nem na sua região, ele morava na região montanhosa de Efraim. Ou seja, tudo em relação a esse menino chamado Tola era desfavorecido. A correnteza corria contra ele. Não tinha pedigree paternal, não tinha pedigree com relação à tribo, não era uma das tribos mais extraordinárias. E a região que era Samir, era uma região montanhosa da tribo de Efraim, também não colaborava, também não ajudava. E mais do que isso, diz o texto sagrado que ele não tinha pedigree social. Ele não tinha nada que lhe favorecesse, como você, como eu, como muitos de nós. E a esta altura, você é minimamente inteligente, está se perguntando, que importância tenho eu no reino de Deus? Que importância tenho eu? Que diferença posso eu fazer? A mesma diferença que Tola fez com a sua própria existência. Diz o texto sagrado no verso 2, que apesar de nunca ter vivenciado essas experiências extraordinárias como Davi, como Josué, como Moisés, como Pedro, como muitos no século atual, seria um anônimo se a Bíblia não dissesse que ele fez uma coisa extraordinária. O verso 2
Diz o texto sagrado que ele julgou a Israel. Em outras traduções diz que ele liderou a Israel. Em outras diz que ele reinou em Israel. Isso quer dizer que, conquanto ele não tenha feito tudo isso, conquanto ele não tenha realizado nenhum sinal extraordinário, conquanto ele não tenha expulsado um único demônio, não tenha ordenado a natureza, não tenha pedigree, não morasse no melhor lugar, o texto sagrado diz que em primeiro lugar, ele foi juiz dele mesmo. Ele reinou a ele mesmo. E em reinando a ele mesmo, ele foi capaz de reinar a sua própria casa. Ele foi juiz sobre Israel. Ele governou sobre Israel. Ele liderou sobre Israel. E aí, você começa a pensar em tantas pessoas que chegaram para você e falaram: meu Deus do céu, eu sou doido para ver um sinal desse maravilhoso, mas Deus não me mostra. Por exemplo, eu posso citar aqui 3 pessoas. São 2 irmãs, uma mora no Rio de Janeiro, outra mora lá em Guapimirim, uma cidade muito gostosa. Estive visitando ela esses dias. O Ciro conhece, é a Mary, não é? E Sônia também. E me lembro uma vez que a gente foi fazer uma visita, né, com um pastor amigo. Visita, toda segunda-feira a gente fazia visita à tarde. Eu parava o meu trabalho e eles iam comigo. Fomos fazer uma visita e todos os cultos eram assim. Tinha um pastor que ia conosco, né? Pastor Celso, e a gente chegava na visita, a gente sentava, a pessoa ia preparar um café e o pastor Celso pegava no sono, né? Ele apagava, ficava no sofá e a gente lá ensinando, pregando, né? Tudo com a Bíblia Sagrada, era estudo e o pastor Celso dormindo. Aí, daqui a pouco, vamos fazer uma oração. O pastor Celso, ele acordava, ajeitava o óculos e dizia: Deus me deu uma visão aqui. Primeira vez, e a Mary está olhando aquilo. Segunda vez em outra casa. Terceira vez, ela quando saiu da última visita, falou: pastor Demir, eu não entendo esse Deus. Deus é injusto. E por quê? Porque, pastor, sirva a Deus todas essas décadas. Eu entreguei toda a minha existência para Deus. Estou em todas as visitas com o Senhor. E mais, estou acordada todas as visitas. O pastor Celso chega, dorme em todas as visitas. Quando o Senhor fala: vamos orar, que cutuca ele acorda e já tem uma revelação de Deus. E eu não vejo um anjo, não vejo um vagalume divino, eu não vejo um sinal de Deus. Não é possível. Deus tem alguma coisa contra mim. Eu falei: mas só por isso você chega a essa constatação? Ele falou: não, pastor Demir, por outra constatação também. Eu orava por uma mulher que tinha um demônio na carcunda. Ela não sabia que era demônio, ela tinha enfermidade. Eu ia visitar essa mulher, fiquei anos orando por esta mulher, que tinha esse problema aqui nas costas. A mulher nunca ficou curada. Pois chegou um visitante, levei um visitante comigo, anos visitando essa mulher e cuidando dela. Esse visitante colocou a mão nela e falou: sê tu livre desse caroço. Pois o caroço não curou, pastor Demir? Eu orei anos e essa mulher não ficou curada. O camarada veio, fez uma oração rápida, está curado, a mulher ficou curada. Deus não gosta de mim. E eu falei: e é por isso que você chegou a essa constatação? Porque você nunca viu esses sinais extraordinários, portentosos, esses milagres que impactam a mente humana, que arrebenta pilares, fundamentos pré-estabelecidos pelo inferno. É por isso? Ela disse: sim. Eu falei: então você lê a história de Tola. Você vai ver que ele não fez nada disso. Você vai ver que ele não fez nenhum milagre extraordinário. No entanto, ele foi governo de si mesmo. Ele foi juiz da sua própria casa. E eu finalizei dizendo o seguinte: Mary, você nunca fez nada disso, não viu nenhum anjo. No entanto, olha a sua conduta anônima do Deus eterno. Essa sua história, Deus não vai deixar passar sem que seja percebida. Porque eu conheço muita gente pessoas que fazem
todos esses milagres, no entanto, não conseguem governar a sua própria casa, não são juízes de si mesmas. Talvez você agora esteja entendendo qual é o tema daqui. O tema desta mensagem é governando a si mesmo. Esta é a proposta do Evangelho. Se Deus tiver para a gente um ministério, para a gente fazer coisas extraordinárias, louvado seja o nome do Senhor. Mas que a gente seja juiz da gente mesmo, seja juiz da nossa própria casa, que a gente aprenda a governar os nossos impulsos, os nossos devaneios, as nossas pulsões que latejam aqui dentro, que a gente aprenda a dominar esse ser que não se consegue dominar, que existe dentro de cada um de nós. É isso que o texto está dizendo. Por mais que você não tenha visto milagres extraordinários, você é um modelo a ser seguido dentro da casa de Deus. Sabe por quê? Porque você se governa. Você é senhor ou senhora das suas pulsões. Você consegue dominar os seus medos. Pode passar despercebido para muita gente, mas Deus não está deixando a tua história passar sem ser percebida. Porque você é um modelo para o seu filho. Você não expulsa demônio, você não vê anjo, você não sente que muitos sentem, mas olha como está a sua vida há 40 anos sem se desviar para a direita e nem para a esquerda. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a proposta do Evangelho, que a gente aprenda a governar os bichos que existem dentro de nós, que a gente aprenda a domesticar os nossos ursos, os nossos leões, que pouco se tenha acerca de nós, mas que muito se possa aprender com relação à nossa conduta diária. E julgou Israel quanto tempo? 23 anos, e morreu sendo juiz. Sepultado aonde? Em Samir. Observe aí, gente. Ele começou e foi até o fim. Diga, eu tenho que ir até o fim. Julgou Israel 23 anos e morreu fazendo isso. E mais, e foi o quê? Sepultado em Samir. Era um cara de hábito simples. O texto anterior diz que ele habitava em Samir e morreu em Samir. Samir aqui, a esta altura, é você continuar congregando. Samir aqui, a essa altura, é morrer fazendo dando continuidade a essa sua rotina, que é sair de casa e congregar. Um dia eu habitei aqui, eu vou morrer, e a minha história vai ser escrita no final, como foi escrita no início. Sou um cara que dou continuidade à vida, dou continuidade a projetos. Eu não tenho projetos interrompidos. Você é capaz disso? Você que expulsa demônio, você que faz milagres extraordinários, você consegue dentro de uma rotina fatídica, quase que trágica, você consegue ainda dar continuidade ao que você começou? Morando numa região montanhosa, mais especificamente em Samir, morrer julgando, ser sepultado no mesmo lugar, sem ter necessidade de mudar de cidade, você é capaz disso? E a esta altura você entende que eu não estou me referindo a Rio das Ostras, não estou me referindo à igreja do Nazareno, eu falo continuar fazendo as mesmas coisas desde o princípio, para que teu filho possa dizer, o meu pai era crente quando era novinho, foi crente quando eu fui adulto, fiquei velho, meu pai continuou crente, morreu crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você é capaz de dizer isso? Você é capaz de escrever uma história assim, uma história que não deixa dúvida nos filhos? Você é capaz de escrever uma história que não deixa dúvidas em relação aos seus netos? Para os seus netos olharem e falarem o seguinte, o meu pai foi constante, começou, concluiu, terminou sendo a mesma pessoa. Não derrubou gigante, não derrubou Golias, não venceu guerra, não expulsou demônios, não andou sobre as águas, não ordenou a natureza, simplesmente foi constante. Começou, continuou e terminou. Você é capaz de dar continuidade ao seu casamento, você é capaz de dar continuidade à sua história, você é capaz de continuar crendo em Jesus Cristo numa época em que a fé está se esvaindo? Você ainda é capaz? Você ainda é capaz de dizer, eu continuo em Samir, ou seja, eu continuo em Jerusalém, eu continuo fazendo a mesma coisa que Deus mandou? Você é capaz?
Você é capaz de ser juiz de você mesma. Você é capaz de frear seus impulsos. Você é capaz de governar a sua própria vida, para que você não entre nessa onda que está aí tomando conta do mundo. Você tem que ser feliz, faça o que você tem que fazer, enquanto a Bíblia diz que a felicidade não reside no fato de fazermos o que queremos fazer, mas a felicidade reside no fato de fazermos o que temos que fazer. E o que eu e você temos que fazer é continuar acreditando que Jesus, que disse que um dia viria, Ele voltará, e nós temos que continuar acreditando na mesma coisa do início. Você é capaz de acreditar que Jesus ainda voltará? Você é capaz? Você é capaz de fazer o que é certo? Tem que julgar Israel. Diferente de Abimeleque, sem ter tantas ambições, ele tentou ser rei e quebrou a cara. E esse homem surge para dizer: dá para começar, dá para continuar, dá para terminar sem ter devaneio. A minha grande missão é continuar sendo pastor sem surtar. Eu não preciso ter a maior igreja de Rio das Ostras. Eu não preciso ser aquele pastor que bota a mão e os sinais acontecem. Mas o que Deus me chamou foi para que eu continue sendo pastor sem surtar. Continuar fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz. Quer que eu te diga uma coisa? Eu tenho muitas dúvidas na vida. Mas eu não tenho dúvida acerca de duas coisas. A primeira é que eu sou salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. A segunda é que Deus me chamou para pregar o Evangelho. Esse chamado está bem claro, bem nítido aqui na minha mente. E nesta de ser salvo e ter sido chamado para pregar o Evangelho, talvez minha grande missão seja eu não surtar nesse tempo em que se prega o Evangelho. O tempo da megalomania pastoral, a síndrome de Nirode, a maior igreja, o melhor carro, o melhor perfume, a maior quantidade de membros, a igreja que mais tem dinheiro, o camarada que ganha o melhor salário, o pastor que fala no vernáculo. Tudo isso é balela. O que vai fazer com que eu seja uma pessoa notável é um pastor que começou no púlpito pregando quando garoto, morreu no púlpito pregando a mesma coisa, estando em Samir, na região montanhosa. Não é a melhor, mas foi a que Deus me deu para eu ficar. Eu vou continuar fazendo o que Deus mandou-me fazer. Você é capaz de fazer isso? Você é capaz de, na vida, no meio da rotina, você começar, dar continuidade e terminar? Você é capaz, sem surtar, sem surtar. Oh, como é fácil surtar nesse tempo, meu Deus, você não sabe quanto é fácil. Aí talvez você entenda um pastor que inaugurou um templo enorme, aí me liga: ai, pastor Demir, eu não sei o que acontece. Acabamos de inaugurar um templo enorme, tudo lindo, tudo perfeito na minha vida, mas eu não sei por que tem essa tristeza dentro de mim. Eu não sei. Sabe o que eu falei para ele? Isso é graça de Deus, para colocar teu pé no chão, senão o seu surta. Ele falou: caramba, é verdade. Deus não quer que você se torne o pastor da maior igreja. Deus quer, quando Ele voltar, encontrar você acreditando nas mesmas coisas que você acreditava lá atrás. Sabe, igual tola. Quem é meu pai? Puá. Quem é Puá? Não sei. Quem é meu pai? João Correia de Melo, meu pai. Minha mãe, Tânia Maria da Conceição de Melo. Naquele tempo, já era um avanço extraordinário, porque no tempo da minha mãe, só Maria e José. Encontraram Tânia para ela, mas meteram Maria. Meu pai também foi um avanço, de José virou João. Aí, nem nada. Minha família, eu, nascido e criado nascido na beira do rio Sarapuí, na casa da mãe da Célia. Depois eu evoluí, saí da beira do Sarapuí, fui morar na beira de um valão, onde posteriormente morou Dona Irani. Do valão do Sarapuí, fui morar na rua Travessa Maria Braga, uma casa apenas da beira do rio. Estou evoluindo. Casa de estuque, fui morar em casa de tijolo, apenas 2 cômodos. Eu lá evoluindo. Tinha nem um pé de igreja, tinha nada. Onde é que Deus me colocou? Eu quero continuar assim, que o Deus eterno coloque o meu pé no chão, sabe?
quero fazer o que é certo. Julgou a Israel 23 anos e fez o quê? E morreu, e foi sepultado no mesmo lugar que ele morava. Sabe o que é isso, gente? Uma pessoa que vive uma história no lugar, uma história irretocável, foi necessário mudar de lugar para fugir da vergonha, sabe? Continuou e terminou no mesmo lugar. Essa é a proposta de Deus para nós esta manhã, que a gente seja juiz de nós mesmos e da nossa casa, que a gente aprenda a frear os nossos impulsos, a dominar os nossos bichos, a ser senhor das nossas pulsões, para que a gente não caia aí, como diz aí na Pauliceia, desvairada, lá vou eu. Não, eu sou guiado pelo Espírito, eu vivo pelo Espírito, serei salvo pelo Espírito, e o Deus eterno continua sendo o Senhor da minha vida. Se é capaz de julgar a você mesmo, se é capaz de julgar a tua casa para o bem da tua casa, se é capaz de botar ordem nessa sua casa, se é capaz de ser senhor dessa sua casa, você ainda é capaz. Se é capaz de chegar na sua casa e excluir total e definitivamente as coisas que contaminam os olhos da sua família, você é capaz disso. Se é capaz de chegar hoje e dizer, você vai desligar dessa emissora, você é capaz? Ou você não consegue governar a si mesmo, quando você menos espera, você está fazendo aquilo que você não gostaria de fazer? Até hoje, deu. Daqui para frente, Deus quer que a gente assuma, a exemplo de Tola, o protagonismo da nossa própria história. Você vai chegar na sua casa e você vai desligar esse aparelho. Você vai chegar na sua casa, você vai sair um pouco dessa rede social. Eu sei que é difícil, mas você vai sair. E você vai governar a sua casa. Você vai parar de viver em função de estigma, de dogmas. Você vai parar de viver em função de karma. Porque você não é a Gabriela. Você não pode abraçar a teoria da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, fui formado assim, mas eu não vou morrer assim, porque o Deus eterno me chama para ser Senhor da minha vida e da minha casa. Vai mudar. Você pode sim, em Cristo Jesus, assumir o protagonismo da sua história. Você está me ouvindo? Diz amém? Você pode assumir o protagonismo da sua história, porque Deus te deu o poder, tanto para expulsar demônio, fazer milagres, como também ser Senhor, governar o teu Israel, a tua casa, você também. E dizer, aqui quem manda é Jesus. Se eu tiver que fazer, eu faço porque eu quero, e não porque eu sou obrigado a fazer. O mal não me obriga a fazer. Sabe por que eu não fumo? Eu não fumo porque eu não quero fumar, não é porque Deus me obriga a não fumar. Ele diz, fumar te prejudica. E antes o que eu fazia? Eu fumava porque eu não tinha uma outra alternativa, era mais forte do que eu. Hoje acabou isso. Hoje eu digo para o cigarro, você está debaixo do meu pé, maior é o que está em mim. Eu bebia porque eu não tinha outra alternativa. Todas as crises que eu passava eu tinha que beber, da 1 ao 51. Estava de vodka, de rum, de bacardi, de pitu, de praianinha, de pau pereira. Fala mais aí, pastor James, foi cachaceiro, e por aí vai. Eu bebia. Hoje, quando eu passo uma crisezinha, passo ali no forró da padaria, primeira coisa que vem, pega uma, mas eu não faço. Porque o Senhor me deu o governo, eu sou juiz da minha própria história, eu sou senhor da minha casa, maior é o que está em mim do que o que está no mundo, louvado seja o nome do Senhor. Você é capaz de morrer assim? Você é capaz? Você é capaz de ser senhor da sua história, senhor da sua casa? Chegar em casa a sua mulher dizer, entra meu Senhor, e ainda fazer assim para você, você é capaz? Estou brincando, pelo amor de Deus. Você é capaz de cortar vínculos com hábitos horríveis de seus pais? Você é capaz? Você é capaz de não bater nessa mulher, levando em consideração que seu pai batia tanto na sua mãe? Você é capaz de governar essa mão, ser juiz dessa mão? Você é capaz?
Você é capaz de repelir esse demônio que vem geração após geração, colocando vícios na sua família, e por vezes ele te chama, ele te seduz, e você, vou ou não vou, vou ou não vou, não, eu não vou, porque o meu Deus não vai deixar eu ser escravo disso. Eu vim aqui à terra para ser juiz e protagonista da minha própria história. Você é capaz de morrer assim? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que você é capaz, porque aquele que está em você e começou a boa obra é fiel para completar. Eu sei que você é capaz. Em Cristo Jesus você pode quebrar maldição, pode quebrar karma, pode quebrar estigma. Você pode quebrar, porque você pode em Cristo Jesus. Por exemplo, o meu pai batia na minha mãe. Na mãe, ela está viva aí pela misericórdia de Deus, está com o rostinho direitinho, o milagre de Deus. Que antes de se converter, a cara dela era torta. Meu pai batia dela de leve. O queixo dela estava desviado, um palmo, de leve, um palmo para a esquerda. Jesus deu um jeitinho na carinha dela. Aí de vez em quando a Cláudia me perturba um pouquinho, aí minha mão começa a coçar. Eu lembro daquela mão da família Atos que tem vida sozinho. Mas eu lembro, não, isso aí é uma maldição que estava na minha família, uma maldição. Eu não vou bater na Cláudia. Antes de bater, eu saco-lhe o cartão e digo, para de me perturbar. Ela diz, claro, meu Senhor, pega e sai. Isso aqui faz milagre. Você diz amém? Isso aqui faz milagre. As menores palavras são as palavras que mais realizam milagres. Primeira tem 2 letras, fé. Estou tentando lembrar da segunda aqui, peraí. Fé. Qual é a outra mesmo? A segunda tem 3 letras, paz. Segunda. A terceira, essa é extraordinária, pix, tem 3 letras. Resolve coisas extraordinárias. Você é capaz de romper com esse vício sexual, essa pornografia que te acompanha. Isso é um vício, como é o vício da cocaína. Está dentro da igreja evangélica, todas as vezes que Deus toca nesse coisa, você chora. Se você chora porque você ainda tem alma. Se você chora porque você ainda tem sentimento, se é uma pessoa que ainda tem nuance, se é uma pessoa que ainda tem sensibilidade, você não está dessensibilizado, você ainda tem alma. E é para você que Deus está dizendo, você pode assumir o controle da sua existência. Seu pai foi pornográfico, seu avô foi, mas maior é que está em você, sua história pode ser mudada agora em Cristo Jesus. Você tem que assumir o controle, o domínio da sua história aqui na terra. Quebre esses karmas, quebre esses paradigmas, quebre essa estigma que veio de geração após geração. Acaba aqui. Deus é poderoso para te dar força, tola de Deus. Aleluia. Você diz amém a isto? Pode quebrar tudo isso. Você pode ser um pouco mais, sem precisar ver milagres. Porque a gente não está vendo, mas Jesus está aqui no nosso meio. Você não vê, mas quando você for embora, os anjos do Senhor vão preparar caminho para você. Você não vê, mas enquanto você está aqui, tem anjo de Deus fazendo coisas na sua casa que você nem sabe. O que Ele não vai fazer é a comida que você tem que fazer quando chegar lá. Está ouvindo Deus falar aqui? Tem que fazer comida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fala, menos a comida para o teu marido comer. Quem tem que fazer é você. Vamos ficar de pé? Que Deus nos abençoe. Vamos ler de novo os versículos 1 e 2? Para a gente finalizar. Quando tiver tola ali, você põe seu nome, vamos lá juntos? Depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel, quem? Aldemir, filho de João, neto de eu não sei quem foi meu avô, homem da Chatuba, e habitava na Chatuba, na região montanhosa de Efraim. Verso 2, vamos comigo? Julgou a Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir.
Sabe por quê, gente? O verso 3 diz que a nossa história vai passar. Veja o verso 3 e eu finalizo. Depois dele se levantou Jair. Sabe o que quer dizer isso aí? Depois da gente serão nossos filhos. Vai ser outro. E quer que eu te diga? Tome cuidado. Tome cuidado. Depois de você pode vir até outro para assumir tua própria mulher. Esse é o meu maior medo de morrer, gente. Fico pensando, meu Deus do céu, a pessoa trouxe me beijando na boca da minha mulher, meu Deus do céu. Meu filho chamando ele de papai. Oh, que vida injusta é essa, hein, Angélica? Já pensou? Você morre, entra uma de 30 anos na vida do Valdemar, e ele chamando ela de minha princesa, hein? Aí normalmente é carinhoso, é afetuoso, libera tudo, dá tudo, e a outra lá, réia morta, e ela desfilando nas tuas motos, para cima e para baixo, nunca bateu um prego, nunca sofreu, nunca discutiu, chega fresquinha, toma o teu lugar. Ô, vida é essa? É melhor morrer os dois juntos, né? Ai, tudo junto que não tem injustiça. Ô, vida cruel. Mas Deus sabe o que faz, gente. Mas eu falei para ela, se você morrer, eu não caso com ninguém. Fico sozinho, sem namorar ninguém, né, mamãe? Eu acho que só a mãe acredita nessa história do filho, ninguém mais. Deus abençoe, vamos embora. Hoje à noite nós temos culto. Nossa história vai acabar, vai passar. Nossa história vai passar. Agora que passe, mas fique o legado. Ó Deus, leva-nos em paz. Leva-nos em paz, Senhor.